Volta com a segunda parte dos comentários do empresário Roberto Cavalcante aqui nos estúdios. A gente falou muito de otimismo no primeiro bloco, mas será que a gente pode ser otimista ainda para a gente tentar acabar com essa chaga, com essa praga que é o vandalismo? Olha, eu sempre acreditei na educação. Meu pai era professor universitário, então automaticamente minha irmã professora universitária, muitas pessoas da minha adolescência, das minhas referências, são pessoas que estão focadas dentro do ensino. Eu tive um colega de start, do início de profissão, que trabalhei em sociedade no escritório de economia em Recife, de Cristóvão Buarque, meu grande amigo ainda hoje, e que é um dos exemplos de brasileiros no tocante à defesa da educação, a plataforma. Se nós tivéssemos proporcionado a eleição de Cristóvão há 3 eleições atrás, nós estaríamos num outro país. Mas eu acho que o que acontece hoje é exatamente a carência fundamentalmente qualitativa da educação brasileira e quantitativa em parte, porque nós demos uma avançada muito grande ao longo do último século, dos últimos, digamos, 30 anos, a nível da educação. Eu fui uma pessoa que estudei porque fiz quase um pré-vestibular, exame de admissão para entrar na escola pública em Recife. Não porque meus pais deixariam de pagar uma mensalidade de uma escola privada, que tinham excelentes escolas privadas em Recife, de primeiro mundo, Marista, Nóbrega, São Luís, Salesiano, várias escolas, quase todas elas vinculadas à igreja. E nós perdemos essa referência. Nós perdemos aqui mesmo na Paraíba, nós temos determinadas escolas que fecharam. Existem milionários da educação paraibanos, mas, na verdade, nós temos que constatar que aquele modelo foi um modelo que não prosperou, o modelo antigo. Mas era um modelo que, à minha época, era disputadíssimo. O pai ficava felicíssimo quando os filhos passavam numa dessas escolas públicas, sabia que tinha uma qualidade de ensino extraordinária. Então, a nossa referência de educação tem proporcionado uma coisa que é realmente perigosíssima para o nosso país, que é o vandalismo e o roubo. Eu diria, estou botando dividido, porque na verdade, na prática, eles atuam de forma diferente. O que é que eu considero vandalismo? O vandalismo é você pegar um tubo de spray e pintar uma placa de estrada. Você não tem benefício nenhum. Você não foi nem ladrão, porque você só fez sujar a placa, escrever uma coisa numa placa, quando na verdade aquela placa tinha uma missão, que era sinalizar para os motoristas que estavam trafegando nesta avenida, rua, o que seja, de uma determinada velocidade que deva ser obedecida, de uma determinada curva que é muito fechada e é perigosa e tal. Então, na hora que você salta de um carro, ou salta de uma moto, pega um tubo de spray de tinta e pinta a placa, você está praticando um ato de vandalismo puro, absoluto, inquestionável. E eu diria que você tem o vandalismo misturado com o roubo, que é o vandalismo que nós localizamos, por exemplo, na depredação de determinados monumentos, determinados bustos, determinadas estátuas, na qual a mão ou a cabeça tal, ela é seccionada em função de você pegar aquele metal e vender nos sucateiros. De você pegar uma tampa de esgoto, uma tampa no meio da rua, que pode acidentar um motociclista de forma... pedestre, inclusive. Fatal. Quebrar a suspensão do seu carro, rasgar o seu pneu, para poder vender no ferro velho aquela tampa de esgoto que tem mercado para ele. Os metais todos estão com os preços que, na verdade, proporcionam. Agora, veja, o que é a minha constatação? Eu assisto com o coração cortado determinadas famílias hoje vivendo
como sucateiros, no bom sentido. Sucateiro no sentido daqueles que coletam na rua pedaços de papelão, de plástico. Isso você encontra famílias, muitas vezes uma carroçazinha puxada por ele próprio, muitas vezes uma carroça puxada por um animal, na qual até uma criança menor está lá com as rédeas daquela coisa. Isso hoje é uma cena que nós identificamos e constatamos em todas as capitais, em todas as cidades, que é essa. Mas eu dou um valor extraordinário, porque aquelas pessoas estão tendo uma vida dificílima, arrecadando pouco dinheiro, mas não estão partindo para o roubo. Eles estão partindo para poder ter essa atividade paralela que é construtiva. Agora, o roubo, a pessoa que rouba uma tampa de esgoto para poder vender a peso do ferro fundido, aquilo a algum sucateiro, aqueles que estão... Hoje há uma constatação impressionante, um dano a nós todos, que são o roubo dos fios. Fios de cobre. Onde você passar hoje, em qualquer rua de João Pessoa e das outras grandes cidades, você verifica que a rede elétrica está arriada, tem uns fios caídos no chão, aquilo nada mais, nada menos do que pessoas que estão vivendo de roubar a rede elétrica. Roubar os fios, principalmente os fios de telefonia. Os fios de cabo digital, eles não são tão cobiçados, porque o metal que está em altíssimo nível é o cobre. E o cobre faz parte de algum desses cabos. Então as pessoas cortam, não estão preocupados que cortaram a comunicação de um hospital, não estão preocupados que estão cortando a comunicação de um estudante que estava no seu computador tentando, através da rede de Wi-Fi, se comunicar ou fazer seu trabalho. Não, ele rouba tal. Agora, eu acho que existe uma omissão do poder público. Uma omissão, porque exemplarmente isso poderia ser feito, você disponibilizasse a sociedade é corresponsável, porque nós assistimos e nós não tomamos determinadas providências. O poder executivo é corresponsável. Por quê? Porque tem uma polícia que não age no sentido de investigativa. Se você sabe que existe um mercado paralelo de cobre, se você tiver a inteligência policial montada para poder descobrir para onde estão sendo, quem são os interceptadores, para onde está indo, para que sucateiros estão indo esses fios. Isso é um trabalho absolutamente, se você levar para o mundo de qualquer ideologia americana ou China, por exemplo, desafio nos Estados Unidos você fazer um negócio desse, desafio na China você fazer um negócio sem ser identificado de pronto. Então, aqui no nosso Brasil, aqui na nossa Paraíba, em João Pessoa, nós temos que fazer um apelo para que haja um engajamento da população no tocante às denúncias, para alertar. Eu tive hoje uma informação de que, por exemplo, essas operadoras a cabo, se você cortar o cabo, eles sabem, da central de informações deles, eles sabem exatamente onde foi cortado o cabo. Se eles sabem onde foi cortado o cabo, e leva um tempo. Você não corta um cabo, você tem que pegar o outro ponto da linha, cortar também, puxar esse fio, enrolar esse fio. Tudo isso leva tempo. Tempo bastante, já sabendo precisamente onde está sendo interceptado o cabo, de ter a informação de acionar a polícia e a polícia fazer um flagrante e prender esse ladrão vândalo. Um vândalo, aí as duas palavras se casam. É vandalismo e é roubo. É roubo. Mas então, eu acho que falta uma reação nossa toda como cidadãos para poder darmos informações sobre o que está ocorrendo. Hoje você anda nas ruas de João Pessoa, você tem os fios semi-arriados, em quase todas as avenidas, uma caminhonete, um caminhão, uma escada, reparando, reposicionando esses fios. Isso não havia há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Isso não havia. É um modismo, porque as pessoas estão aprendendo com o Brasil de que roubar não dá em nada.
você rouba e não acontece nada, em todas as escalas hierárquicas. Então, eu acho que isso é um mau exemplo. Eu acho que o Brasil precisa acordar e reagir contra os ladrões. E, na verdade, quando o ladrão é ladrão mais vândalo, que é o caso de quem está roubando os cabos elétricos, e quem está recebendo, esse é o grande criminoso, é fundamentalmente quem está recebendo, que muitas vezes é uma pessoa que está com dinheiro, porque tem capital para poder pagar à vista aos ladrões de poste, ladrões de rua, esses cidadãos, essas pessoas que vivem desse comércio ilegal, é que eu acho que temos a obrigação de fazer um apelo à Secretaria de Segurança Pública, à Polícia Civil, a todos para engajados com a população, montarmos um sistema para identificarmos quem são esses chefes, quem são esses ladrões que estão, na verdade, gerando um grave dano à cidade, um grave dano na utilização dos cabos elétricos. Ok, doutor Roberto Cavalcante, na próxima quinta-feira aqui, muito boa tarde, muito obrigado mais uma vez. Cada vez passa mais rápido esse nosso programa. Boa tarde. Bom, a Prefeitura de Santa Rita